Pessoal, a gente vai sair agora daqueles movimentos ditos retilíneos e agora a gente vai passar por os movimentos chamados curvilíneos, sendo que o mais famoso de todos é o tal do movimento circular uniforme. Antes da gente começar a aula, deixa eu te dar uma orientação. Na descrição do vídeo aqui embaixo vai estar esse material para você pegar. Você pode imprimir, ou se não quiser imprimir ou não puder imprimir, você vai copiar ele. O que vai acontecer com essa aula? Todo o planejamento da aula já está pré-pronto nesse material que está aqui na descrição para você baixar. À medida que eu for preenchendo, falando as coisas, eu vou preencher esse material aqui. Jacques, eu não consigo imprimir, não vai afetar absolutamente em nada, só vai facilitar a sua vida. Caso contrário, você copia tudo que eu falar aqui ou tudo que eu ditar, tá bom? Bom, então vamos lá. Quando se fala em movimento curvilíneo, você não pode fechar a mente e pensar, ah, beleza, ele está falando de um movimento circular. Não, pode ser uma elipse, pode ser uma parábola, pode ser uma hipérbole, pode ser uma curva qualquer. Qualquer curva está incluído nesse curvilíneo. Agora, primeira coisa que você vai fazer quando aparecer uma trajetória curva, você vai sempre traçar uma linha, ou melhor, uma reta que tangencia a curva no ponto que você vai estar estudando um objeto. Então, por exemplo, tem um objeto aqui, ó, fazendo uma trajetória curva. Vou traçar aqui a linha tangente. Agora que eu tenho isso, a gente faz algumas perguntas. Por exemplo, para onde que aponta a velocidade daquele objeto? Essa velocidade, o pessoal tem até o hábito de chamar de velocidade tangencial. Tem livro de física que vai chamar de velocidade linear, tem outros que vão chamar de velocidade escalar e tem livro que vai chamar só de velocidade. Eu vou usar o termo tangencial aqui agora, mas depois vou parar de usar. A velocidade, como o nome já diz, é sempre tangente à trajetória. Agora, vamos lembrar o seguinte. Lembra lá da aula de movimento variado? Você pode ter duas situações. Ou o movimento é acelerado, ou o movimento é retardado. Se eu quiser que esse cara faça uma curva com um movimento acelerado, ou seja, eu quero que o módulo da velocidade aumente. Se eu te garantir que a velocidade está aumentando aqui, para onde que vai apontar a aceleração? Bom, se você assistiu às aulas anteriores, a aceleração é sempre, no movimento acelerado, sempre no mesmo sentido da velocidade. Então, a aceleração vai estar aqui, ó, para cá. Só que tem um detalhe. Vocês concordam que essa aceleração está sobre a reta tangente? Por causa disso, a gente fala que essa aceleração é uma aceleração tangencial. Ô Jacques, frescura, eu vou continuar chamando de aceleração. Não, sabe por quê? Porque quando um objeto faz curva, existe uma outra aceleração atuando. E eu sei que você lembra muito bem o nome dela, a chamada aceleração centrípeta. E para onde que aponta essa aceleração? A maioria responde, aponta para o centro. Errado. Ela aponta para o centro se a trajetória for circular. E se for uma curva qualquer, para onde que ela vai apontar? Como é que você vai ter certeza que você está desenhando a aceleração centrípeta no lugar certo? Ela sempre é perpendicular à velocidade. Então, ó, a aceleração centrípeta forma ângulo de 90 graus com a velocidade. Então, daqui para frente, a T e a C, eu vou especificar sempre que estiver mudando o valor da velocidade. Aumentou a velocidade, tem aceleração tangencial. Fez curva, tem que ter aceleração centrípeta. Ô Jacques, e se a velocidade do objeto estiver diminuindo? Então aqui eu estou te garantindo que a velocidade diminui. Primeira coisa, onde está a tangente? A reta tangente, aqui. Agora que eu tenho a reta tangente, para onde está a velocidade? Tangente à trajetória no sentido do movimento. Esse objeto está subindo aqui assim. Então a velocidade está aqui, ó. Essa é a velocidade tangencial, ou linear, ou escalar. Só que agora o movimento é retardado, porque eu estou te garantindo que o módulo da velocidade diminui. Para onde que aponta a aceleração? Lá da aula passada, a aceleração no movimento retardado tem sempre sentido
contrário ao da velocidade. Então, vai estar para trás aqui a aceleração, que agora, por estar também em cima da reta tangente, eu vou chamar de aceleração tangencial. Tá bom? Tá fazendo uma curva, não tá? Então tem que ter uma aceleração centrípeta perpendicular à velocidade. Pessoal, como é que tem caído isso no vestibular? E olha, cai muito. Eles vão criar situações e vão perguntar para você, nessa situação, atua uma aceleração tangencial? Atua uma aceleração centrípeta? A maioria de vocês costuma lembrar bem do conceito da aceleração centrípeta, porque o cara lembra, é o centro de um círculo, apesar de eu não ter garantido que aqui é um círculo. De qualquer forma, fez curva, tem aceleração centrípeta. Então, por exemplo, quando eu pego, por exemplo, esse meu dedo, ele está na horizontal. Para ele ficar na direção vertical, você concorda que eu tive que girar o cotovelo? Ou seja, o meu braço aqui, a minha mão não fez uma curva. Eu quero que você guarde essencialmente isso. Fez curva, está girando em torno de algum lugar, tem que ter a atuação de uma aceleração centrípeta. Falando bonito, a aceleração centrípeta, ela muda a direção da velocidade. Então, por exemplo, eu tenho o meu dedo na horizontal e agora ele está na vertical. Para sair da horizontal para a vertical, isso é mudar a direção de horizontal para vertical. Quem provoca essa mudança na direção? A chamada aceleração centrípeta. Então, vamos completar aqui, ó. A aceleração centrípeta é aquela que provoca mudança na direção. Direção da velocidade. E sempre é o quê? Perpendicular a ela. Perpendicular. Já a aceleração tangencial é aquela que provoca mudança no valor da velocidade. Como é que eu sei disso? Porque a aceleração tangencial ou aumenta a velocidade ou diminui o módulo da velocidade. Então é aquela que provoca mudança no valor ou no módulo da velocidade. E é o quê? Tangente à trajetória. Você pode até falar que ela é paralela à velocidade, mas eu prefiro colocar que é tangente à curva. Para eu saber se você entendeu, você vai me responder algumas perguntinhas agora. Por exemplo, você que está assistindo a minha aula agora, você está sentado em uma cadeira, muito provavelmente. Sobre o seu corpo, agora, nesse instante, atua a aceleração tangencial? Segunda pergunta, atua a aceleração centrípeta? Jackson, como é que eu vou responder isso? Sempre modificando a pergunta. Ele quer saber se eu tenho atuando em mim uma aceleração centrípeta. Então você vai perguntar, eu estou fazendo alguma curva? Eu estou fazendo alguma mudança na direção? Eu não gosto de usar muito esse termo. Eu quero que você imagine que você está fazendo uma curva ou que você está girando. Você concorda que apesar de você não estar vendo, você gira em torno do centro da Terra? Então, só o fato da Terra girar atua sobre nós agora uma aceleração centrípeta. Jacques, tem aceleração tangencial? O que você acha? Para responder essa pergunta, você tem que me responder. À medida que a Terra gira, a velocidade, o valor dela aumenta, diminui ou permanece constante? Bom, aí você vai pensar, o dia tem praticamente 24 horas todos os dias. Como o tempo é sempre o mesmo, 24 horas, então eu giro com velocidade constante. Só que aí você está pensando na rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Se você pensou na Terra girando em torno do seu próprio eixo, a gente gira com velocidade constante. Então, desse ponto de vista, não existe aceleração tangencial no seu corpo agora. Mas se você pensou na Terra girando em torno do Sol, lembra lá das leis de Kepler, que a trajetória é uma elipse? E aí, isso aí a gente vai ver lá na frente. Mas quando é uma elipse, o que acontece? O planeta, quando aproxima do Sol, então aqui está o Sol, aqui está a Terra e aqui a gente está girando, formando um ovo aqui, né? Uma elipse. À medida que o planeta gira, aproximando-se do Sol, o valor da velocidade aumenta.
Quando começa no ponto mais próximo, chamado de periélio, né? A velocidade é a maior possível. Começou a afastar do Sol, a velocidade começa a diminuir. Então, se você pensasse na rotação da Terra, ou melhor, na translação da Terra em torno do Sol, aí sim teria aceleração tangencial. Num determinado momento, a favor da velocidade, porque a velocidade vai estar aumentando quando eu aproximo do Sol, e num outro momento vai estar contra a velocidade tangencial, porque o valor da velocidade vai estar diminuindo. Jacques, na hora da prova, ele vai especificar isso para mim? Lógico. Você não é obrigado a adivinhar, tá? Eu tenho que especificar uma situação muito clara para você. Outro exemplo, ponteiro do relógio de segundos. À medida que ele está girando, tem aceleração centrípeta? Tem, porque está girando, faz curva. Tem aceleração tangencial? Não tem, porque ele gira com velocidade constante. Entenderam isso aí? Tem uma coisa que é coisa minha, tá? Você não vai colocar nunca isso em prova, tá? Principalmente se você for fazer prova aberta. Quando se fala em aceleração tangencial, ela tem que mudar o valor da velocidade, ou aumentando ou diminuindo. Já a aceleração centrípeta, entre aspas, faz girar. Fez curva, está girando, tem aceleração centrípeta. No material que eu deixei para vocês imprimir aí, você vai completar para mim essa primeira parte aqui, ó, onde esses dois retângulos, você vai colocar o módulo da velocidade aumenta e o módulo da velocidade diminui, e as duas frases que estão aí, ó. A aceleração tangencial é aquela que provoca mudança no valor da velocidade e sempre é tangente à curva, e a aceleração centrípeta é aquela que provoca mudança na direção da velocidade e sempre é perpendicular a ela. De forma prática, essa aceleração, abre aspas, faz girar, fecha aspas. Ok, a matéria, pessoal, é só essa. Ela é muito simples. E olha, cai muito nos vestibulares e o índice de acerto é muito baixo. Então eu criei 3 situações que está aqui no nosso material. Eu já deixei pronto aqui. Vamos ler o enunciado e fazer juntos. Exemplo 1. Um objeto é lançado sobre uma superfície, conforme mostrado na figura. A seguir, e sabe-se que o módulo da velocidade permanece constante apenas nos trechos 1 e 2. Determine se existe ou não aceleração tangencial e aceleração centrípeta em cada trecho. Então, olha só. Ele vai lançar um objeto, que aí é uma bolinha. E ele vai percorrer esse trajeto, fazendo uma curva e depois descendo um morro. Então, na verdade, o cara está fazendo isso aqui, ó. Veio aqui na horizontal, faz uma curva e desce tipo por um escorregador. Eu quero saber se tem ou se não tem aceleração tangencial e centrípeta em cada caso. Vamos lá. Em 1, o enunciado falou que o módulo da velocidade permanece constante nos trechos 1 e 2. Uai, então, no primeiro trecho, a aceleração tangencial é 0, porque o enunciado me garantiu que a velocidade é constante. Pessoal, tem aceleração centrípeta nesse trecho 1 aqui? Tem curva aqui? Não, esse cara está andando em linha reta. Então, a aceleração centrípeta também vale 0. Trecho 2. Repare que o trecho 2 ele anda em linha reta, faz uma curva e depois desce. O enunciado garantiu que o módulo da velocidade é constante. Então, a velocidade nem aumenta e nem diminui. Então, não tem aceleração tangencial. Ela vale 0. Tem aceleração centrípeta? A trajetória faz você girar? Faz girar aqui, ó, faz uma curva, na verdade. Então, tem aceleração centrípeta. Então, ela é diferente de 0. E o último trecho. Ele vai descer por um morro. Agora vamos usar bom senso. Dá para aceitar que quando um objeto desce por um morro, a sua velocidade tem que aumentar? E mais, o enunciado falou que a velocidade permanece constante, o seu módulo, apenas nos trechos 1 e 2. Logo, é porque ele não é em 3. E, usando bom senso, à medida que esse cara cai, a velocidade aumenta. Vai ter uma aceleração tangencial ali. Então, a aceleração tangencial é diferente de 0.
só que no trecho 3 ele está andando em linha reta, ou seja, não está fazendo nenhuma curva. Logo, não existe aceleração centrípeta. Então, a centrípeta é igual a zero. É bem provável que você conheça uma questão famosa do Enem, do coelhinho da Mônica. Parece que ela batia no enunciado, ela bateu no Cebolinha, e aí, eu não sei o que aconteceu mais, não lembro os detalhes da questão, aparece o coelhinho orbitando o planeta Terra, com velocidade constante. Aí o Enem perguntou, qual era a aceleração que existia ali? Nossa, gente, teve gente que se perdeu ali. A maioria olhou ali, uai, bom, se esse cara tem aceleração, se ele está girando, então tem aceleração centrípeta. Mas a pergunta que eles queriam saber é, tinha aceleração tangencial ali? A maioria não lembrava da definição de aceleração tangencial. Como ele falava que o coelhinho girava com velocidade constante em torno da Terra, a velocidade nem aumenta e nem diminui. Apesar dele estar fazendo uma curva girando em torno da Terra, tem aceleração centrípeta, mas não tinha aceleração tangencial, ok? Bom, qual é a outra maneira de cair isso? Através de desenhos. Então, eu já fiz o desenho pronto aqui, pega o material aí e vamos ler o enunciado. Um ventilador que gira no sentido horário acaba de ter seu interruptor desligado. Sabendo-se que existe resistência do ar, represente no ponto P os vetores velocidade, aceleração tangencial, aceleração centrípeta e aceleração resultante. Ou então vamos lá. Desenhei aqui apenas uma das pás do ventilador. O enunciado fala que ele gira no sentido horário. Para onde aponta a velocidade? Qual a primeira coisa que a gente faz numa trajetória circular? Represente a reta tangente. A reta tangente vai estar aqui assim, ó. Ok. Para onde está a velocidade? Tangente à trajetória. Como esse cara está girando no sentido horário, a velocidade nesse ponto está aqui assim, ó. Velocidade tangencial. Agora vamos lá. Tem aceleração tangencial? Ele fala no enunciado que acaba de desligar o interruptor. Gente, experiência nossa cotidiana. Quando você acaba de apertar o botãozinho lá, desligando o ventilador, o que a gente nota que vai acontecendo? Que ele vai parando até que sua velocidade seja zero. Então, o enunciado também me garantiu que tem resistência do ar. Ou seja, apertei o interruptor, desliguei o ventilador, então a velocidade dele vai diminuindo, diminuindo até que ele pare. Durante essa rotação, tem que ter uma aceleração tangencial oposta à velocidade, porque eu sei que a velocidade, o valor dela, o módulo da velocidade vai diminuir. Então, para cá, ó, tem a aceleração tangencial. Tem aceleração centrípeta? Bom, eu acabei de desligar um interruptor. O ventilador ainda está girando. Então, ainda tem uma aceleração centrípeta. Apontando para onde? Perpendicular à velocidade. Como a trajetória agora é um círculo, essa aceleração centrípeta vai ser perpendicular à velocidade e também vai apontar para o centro do círculo. Meu círculo ficou meio feio aqui, mas você já entendeu. Bom, no vestibular mesmo, a pergunta foi só uma. Represente no ponto P o vetor aceleração resultante. Alguns vestibulares pedem, determine no ponto P o vetor aceleração total. Então, o aluno teria que olhar, ó, peraí, tem tangencial? Tem. Tem centrípeta? Tem. Como tem os dois vetores? Quando você tem dois vetores, como é que a gente resolve isso? Regra do paralelogramo. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Faz um paralelogramo, a resultante está aqui assim. Essa é a aceleração resultante. Na época que essa questão caiu, a opção mais marcada foi uma de um vetor apontando para o centro, indicando claramente que quase todos os alunos lembram bem do conceito de aceleração centrípeta, mas a maioria não lembra do conceito de aceleração tangencial. Ok,
Exemplo 3. Um objeto é lançado horizontalmente, conforme mostrado na figura a seguir. Represente no ponto P os vetores aceleração tangencial e aceleração centrípeta, caso existam. Bom, então vamos lá. Eu já fiz um desenho aqui. Uma bola é lançada horizontalmente. A trajetória, a gente viu até recentemente, lá na questãozinha lá do avião, no movimento uniforme. O que nós temos aqui? Uma trajetória que é uma parábola. Quando a bolinha passar no ponto P, para onde vai apontar a aceleração tangencial e a centrípeta, caso exista? Você tem que primeiro definir se existe ou não. Então vamos lá. Jacques, mas para eu saber para onde que eu vou desenhar esses vetores, primeiro eu tenho que saber aonde está a velocidade. E para onde que está a velocidade? Tangente à trajetória. Então, primeira coisa, vou fazer aqui uma reta que tangencia no ponto P. Agora que eu tenho isso, para onde que está a velocidade? Para cá, né, pessoal? Tangente à trajetória. Essa é a velocidade. Tem aceleração tangencial? Responda a pergunta. Durante o movimento, o módulo da velocidade aumenta, diminui ou permanece constante? Você concorda que à medida que o objeto cai, por causa da gravidade, ele vai ficando cada vez mais rápido? Então tem que ter aceleração tangencial. A aceleração tangencial vai ter o mesmo sentido da velocidade. Então tá aqui, a aceleração tangencial. Vai ter aceleração centrípeta? Muitos na época colocaram que não, porque não é um círculo. Acha que esse treco de centrípeta só atua em círculos ou trajetórias circulares. Não, é qualquer curva. Uma parábola é uma curva. Para onde que aponta a aceleração centrípeta? Se você pensou, para o centro. Centro de onde? Parábola não tem centro. A aceleração centrípeta é perpendicular à velocidade. Então vai aqui meio que no olhômetro mesmo. A aceleração centrípeta, 90 graus com a velocidade. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. Se eu tivesse começado a minha aula, pessoal, se eu lançar uma bola horizontalmente de uma mesa, durante a queda, qual é a aceleração que atua na bola? Tenho certeza que você ia pensar, uai, é a aceleração da gravidade. Pois então, eu te pergunto agora, onde está a gravidade aí nesse desenho? Você concorda que a gravidade é vertical para baixo? Nenhuma das duas acelerações estão apontando para baixo. Então, o que você acha que está acontecendo? A gravidade é a aceleração resultante entre a centrípeta e a tangencial. Então, se a gente fizer a regra do paralelogramo aqui, a gravidade vai ser a resultante. Se a gente quiser falar até mais bonito, a gente pode falar o seguinte, que a gravidade se decompõe numa componente tangencial para aumentar a velocidade e numa componente centrípeta para fazer a curva parabólica.